No dia 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso do coronavírus no Brasil. Então, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uma coletiva com a imprensa para dar maiores detalhes e até para acalmar a população com relação a esse vírus, que, pelo que ele deu a entender em todo o vídeo, é uma doença que não tem assim grandes preocupações, que o brasileiro não deve levar assim a coisa tão a sério, porque é uma coisa facilmente controlada, está tudo sob controle e não tem maiores consequências. Não passa de uma gripe. É uma gripe convencional que acaba sendo um pouco mais severa que as outras. Eu acho que nesses momentos a verdade nua e crua, ela deve ser despejada sobre a população e não com panos quentes em cima. Eu acho que deveria ser uma coisa mais transparente do que está sendo. Porque, na verdade, eles estão colocando os fatos e colocando alguma fumacinha do lado assim, quer dizer, não, isso não é nada, fique tranquilo. E todos nós sabemos que não é. Vejam este trecho da fala do ministro Mandetta. Essa doença é uma síndrome gripal, é uma gripe. Ela se comporta de uma maneira mais agressiva nos pacientes de mais idade. Até por isso eu entendo um pouco da reação da Itália, porque é um dos países que tem o maior número de idosos. No meu entendimento, ele quer dizer que isso é uma doença tranquila, comum e corriqueira, que é uma síndrome gripal. Não há nada que exija maiores preocupações. E até mesmo porque, na sequência do que ele está falando, ele tem maiores consequências nas pessoas com mais idade. Creio que essa consequência, ela não vai deixar menos grave a situação, porque vai acometer os mais idosos. Concordam comigo? Agora vejam a fala do ministro com relação ao aparecimento da doença agora no hemisfério sul, no Brasil mais especificamente. Veja o que ele diz. Então, no hemisfério sul, agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, como que vai ser o padrão de comportamento. O padrão de comportamento num país tropical como o nosso deveria ser, talvez, não sei, eu como leigo estou imaginando que poderia ser diferente. Devemos lembrar que no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós já temos temperaturas agora, em final de fevereiro, chegando a 4 graus. O inverno já chega a ser temperaturas equivalentes a invernos rigorosos. Eu não sei até que ponto você pode distinguir o Brasil tropical do Brasil com uma característica mais de clima europeu. Afinal de contas, nós temos as duas nuances dentro do mesmo país. Então, esse paciente de São Paulo, que foi, digamos assim, foi o paciente zero aqui do Brasil, que foi o primeiro que foi confirmado, ele saiu do hospital, foi liberado para ir para sua casa, para ele cumprir quarentena na sua casa. Veja o que a bancada do ministro fala sobre isso. Este paciente está bem, ele está em casa, num isolamento domiciliar, junto com a sua família. E assim, uma vez terminados os sintomas que ele apresentou, ele deixará de estar na situação de paciente isolado e volta à sua vida normal. Na China, no município de Wuhan, com 11 milhões de pessoas, foi colocado em quarentena para evitar que esse vírus se espalhasse pelo país e além das suas fronteiras. Porque o contágio ele é muito severo. Os estudos informam que um paciente ele vai infectar de 2 a 3 pessoas. Isso aí, para mim, causa um efeito pirâmide. Eu sou leigo, mas na minha opinião, seria como se fosse um efeito pirâmide. É um que contamina 2, 2 que contamina 4 e 4 que contamina 8 e assim por diante. Uma quarentena domiciliar seria tão eficaz quanto um ambiente controlado de um hospital, onde vai ter lá todo um aparato para isso, vai ter um isolamento perfeito das paredes, controle de pessoas que entram, um controle sanitário rígido. Será que esse controle vai ser o mesmo na casa dessa pessoa que infelizmente foi infectada? Vejam a outra fala da bancada do ministro Mandetta sobre a contaminação.
E a gravidade da doença, ela está para moderada a leve, então muito mais próximo do padrão observado em síndromes gripais na década de 60. Essa síndrome, ele está falando que é de moderada a leve comparado com a década de 60. Se não me falha a memória, na década de 60 nós tivemos uma gripe que levou mais de 2 milhões de pessoas para o fundo da Terra. É uma coisa muito mais tranquila porque não vai matar tanto quanto matou lá atrás. Será? Para cada pessoa infectada, em torno de 2 a 3 pessoas que se infectam, mas pode acontecer em alguns estudos aqui chegando a 7, por exemplo. Então, minha gente, eu acho que está tendo um contrassenso, um contraponto meio esquisito nessas declarações, onde você coloca uma situação não tão emergencial e está informando aí por estatísticas da Organização Mundial de Saúde que isso aí pode chegar a uma pessoa a contagiar 7. Veja só que contrassenso das informações. A Organização Mundial da Saúde informa que a cada 10 mil pessoas, uma morre por influenza, a gripe normal, a gripe comum. E segundo os dados da própria Organização Mundial da Saúde, hoje, em média, o coronavírus mata uma a cada 50 pessoas. Será que nós não estamos falando de uma doença extremamente grave e que nós temos que ficar muito atentos e temos que nos cuidar ao máximo e temos que ter mais orientação do governo e mais empenho do governo para nos auxiliar com relação a isso? Ou será que a coisa vai ficar meio em banho-maria numa coisa tão grave como essa epidemia? Veja essa declaração. Mais uma vez o ministro informa sobre a gripe, que é simplesmente mais uma gripe. Veja só. É uma gripe, nós vamos ter que atravessar, é mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. Essa comparação que o ministro está fazendo com relação às gripes mais fortes, às síndromes mais fortes, ele está comparando com doenças que foram praticamente holocaustos na Terra, que foi a gripe de 1918 e 1919, e na década de 60, teve a gripe aviária, a gripe suína, agora não me lembro qual a ordem da coisa, mas são doenças extremamente graves e que não deveria ser colocado nesse patamar, na minha opinião. Na minha opinião, tem que colocar a informação para a população mais clara e não tentar ficar botando panos quentes em cima de uma coisa grave. Para confirmar a gravidade dessa doença, veja o que o próprio ministro informa nas declarações dele. Esses pacientes, quando estão no período de incubação, são assintomáticos. Não há como... A pessoa pode estar com vírus sem febre, sem tosse, sem absolutamente nada. Então, não existe eficácia, nenhum país do mundo está usando em escala eficácia em relação à testagem de temperaturas, esse tipo de coisa. Na minha opinião, eu acredito que esse seja o maior alerta, porque as pessoas que podem contaminar você não necessariamente vão espirrar ou tossir na sua cara, não necessariamente. Muitas vezes ela espirrou na mão, né? Fez aquele movimento de colocar a mão no rosto para espirrar, te cumprimentou, você levou a mão aos olhos, e você se contaminou. Com isso, você pode se contaminar dentro do ônibus, enfim, cumprimentando uma pessoa na rua, passando por ela. Durante a sessão de perguntas ao ministro, o Jornal da Globo fez uma pergunta assim, bem pertinente, a qual eu já estava me perguntando com relação ao isolamento, à quarentena das pessoas. Qual que é a necessidade realmente de você deixar uma pessoa numa quarentena mais rígida? Veja só. Ministro, boa tarde, Zileide Silva, TV Globo. Nós acompanhamos o isolamento dos repatriados da China aqui no Brasil, em Anápolis. Estamos acompanhando pessoas isoladas em navios, em hotéis, cidades isoladas na Itália, por exemplo. No entanto, esse senhor que está em São Paulo, ele vai ser um isolamento domiciliar. O isolamento domiciliar num caso de uma cidade, de qualquer cidade, é o mais recomendado, por conta que se você levar essas pessoas todas para dentro de ambiente hospitalar,
temos que levar as pessoas que têm quadro respiratório grave para dentro de ambiente hospitalar, mas não levar pessoas que estão com um resfriado, um quadro em bom estado geral, se alimentando, conversando, falando, com febre baixa, que usam um desses antitérmicos, está bem, está aguardando, está ali passando aquele período típico de uma gripe, passando aqueles dias. Compensa reiterar a informação que a cada 50 pessoas, uma vai a óbito pelo coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde. No caso da gripe comum, a influenza, a cada 10 mil casos, uma vai a óbito. Então, nós estamos na iminência de algo muito grave no nosso país. Eu espero, sinceramente, que as ações do governo, aí comandada pelo senhor Luiz Henrique Mandetta, que ela seja diferente do que ele está falando aí na entrevista, que ela seja muito mais eficaz e a preocupação seja muito maior e que não seja tratado como uma gripe comum. Eu espero sinceramente. Porque se for analisar que a cada 50, um vai a óbito, você imagina se isso daí pega uma escala que vá pegar 20% da população do Brasil, a quantidade de pessoas que vão falecer por causa disso. Para concluir, eu dei uma pesquisada com relação à prevenção nossa do dia a dia, o que nós devemos fazer para não sermos contaminados com este vírus. E é o básico de sempre. É aquilo que o Ministério da Saúde fala, é o que todos os médicos recomendam. Lavar as mãos diversas vezes ao dia e lavar muito bem lavado, não é aquela lavadinha assim, só escorre água, tal, enxuga e pá. Não, não é assim. Tem que lavar muito bem todos os lados da mão, demora aí uns 20 segundos, 30 segundos, lava direitinho com sabão e tá ok. Quando não for possível lavar as mãos, use álcool gel. É a melhor opção. E com relação à máscara cirúrgica, não adianta de absolutamente nada para você se prevenir de ser contaminado. Aquela máscara serve para quem já está contaminado, usa aquilo de lá para não contaminar outras pessoas. Então não gaste o dinheiro porque aquilo é caro e não vai levar a lugar nenhum, só vai jogar ele no lixo. Então é isso, minha gente. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Dá o teu joinha, que isso ajuda bastante para a gente continuar trazendo boas informações para vocês. Abraço!